campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro lançou nesta quinta-feira um vídeo que refuta a alegação de Lula de que ele foi inocentado pela justiça. A inserção de 2 minutos e 42 segundos explica os motivos para o petista ter sido solto e descreve sua inocência como a pior e maior mentira da eleição. Ao longo do vídeo são exibidos diversos trechos de reportagens sobre as condenações dele e delações feitas pelo ex-ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, e pelo empresário Marcelo Odebrecht. Na sequência, a peça exibe ocasiões em que analistas esclarecem que é falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Com esse destaque, a gente abre o programa desta sexta e a gente vai a Brasília para análise. Aliás, a gente vai começar com o comentário do Diogo Schelp. É isso? Já está com a gente o Schelp? Boa noite, Schelp. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Maria, Fiuza, Ana Paula. Boa noite, Mota. E boa noite a todos que nos acompanham. De fato, é uma mentira, né? Dizer que Lula é inocente. Não foi isso que a Justiça decidiu. O STF descondenou o Lula, como se costuma dizer, mas oficialmente cancelou as condenações de Lula com o argumento de que ele havia se julgado no fórum errado, ou seja, na cidade errada, e que o CEP do processo era outro, era em Brasília. Isso é bastante questionável, foi questionado também por muitos juristas, e foi o que permitiu a Lula voltar à política, basicamente, voltar a se candidatar agora à presidência, né? Então, o que houve foi esse cancelamento da condenação. Depois teve também aquele julgamento em que o juiz Sérgio Moro, juiz que condenou Lula em alguns desses processos, foi considerado parcial na sua atuação, o que também é bastante polêmico. Então, o máximo que Lula poderia dizer e que a campanha poderia dizer é a verdade, né? Que as condenações dele, inclusive em segunda, terceira instância, haviam sido canceladas, né? Canceladas por uma questão processual, mas não por uma discussão do mérito, não discutindo se as provas que embasaram a condenação de Lula e que levaram Lula a ser preso eram verdadeiras ou não, indicavam a sua culpa ou não. Isso não foi desmentido sequer pelo STF. O que está acontecendo, né, essa peça aí da campanha do Bolsonaro é uma mudança de estratégia, né, uma estratégia de focar e aumentar, né, os ataques ao ex-presidente Lula, né, ataques e esclarecimentos, como nesse caso. Quase Bolsonaro não aparece em muitas dessas peças, inclusive uma que foi veiculada ontem. O foco é desconstruir o adversário. Aliás, é uma estratégia parecida também com o que a campanha de Lula está fazendo, que também está indo por um caminho parecido, fazendo, por exemplo, peças lembrando frases, né, machistas, frases de Bolsonaro contra as mulheres, lembrando a defesa das armas, a defesa do armamento da população, lembrando também as acusações de rachadinha, as denúncias recentes aí sobre compra de imóveis em dinheiro vivo. Quer dizer, é uma fase da campanha que a gente vive em que os dois líderes nas pesquisas aumentam, né, os ataques um contra o outro e cada vez fala-se menos em propostas, menos em projeto de país. Agora você, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de bancada e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, engraçado que ficou muito óbvio, né, e sem entrar aí no juízo de marketing, né, porque é claro que os outros candidatos eles precisam de marqueteiros, enquanto o presidente Jair Bolsonaro, eu acho que ele até desobedece os marqueteiros e ele tem essa conexão orgânica com seu eleitorado, responde, tem participado aí de vários podcasts e ele e o presidente Bolsonaro ele tem demonstrado uma desenvoltura muito natural, né, nessas conversas todas, sabatinas, e ficou claro naquele debate da Band, onde todos os candidatos estavam presentes, que o ex-presidente e ex-presidiário Lula, ele estava incomodado exatamente pela questão de ser um ex-presidiário, de ter aí na sua biografia a prisão, né, por corrupção, condenado em 3 instâncias, condenado inclusive por desembargadores que foram
indicados pelas administrações petistas. Eu falo dos desembargadores do TRF4. Inclusive, o desembargador Gebran Neto escreveu na peça: há provas sobradas em relação à condenação, aumentou a pena, que era de 8 anos e alguns meses, que vinha da primeira instância do Sérgio Moro, para 12 anos e alguns meses. E, no entanto, o Lula vai num debate e diz que foi inocentado pela ONU, né? Depois repetiu isso no Twitter, que foi inocentado até pela ONU, e você vê um silêncio absoluto da imprensa. Como assim? Ninguém vai rebater que ele foi inocentado, que ele não foi inocentado pela ONU, né? Que ele deve sim na justiça. Então, Vitor, é muito difícil, às vezes, analisarmos essa corrida presidencial, porque não tem como normalizarmos uma candidatura que é uma aberração jurídica, que é uma curva, talvez a curva mais ativista da nossa Suprema Corte. E isso, claro que sempre vamos analisar as sabatinas, o que os candidatos falam, mas 2 pontos nós temos que sempre ter em mente dentro dessa corrida presidencial. O primeiro não temos e não vamos jamais normalizar essa candidatura, porque é uma aberração jurídica, de acordo com os melhores juristas aí do Brasil, como o doutor Ives Gandra Martins, por exemplo, entre outros, que falam que é, sim, uma aberração jurídica difícil de explicar. E o segundo ponto é tentar equiparar falas do presidente Bolsonaro, malcriação em redes sociais, algumas pequenas gafes de comunicação, com um esquema, talvez o maior esquema de corrupção que o brasileiro já viu, quiçá uma democracia no mundo, que foi o Petrolão. Milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. Isso é físico, é uma coisa que não é só uma aura de culpado, né? É um ponto muito importante que nós temos que parar de dar voz a quem tenta colocar no mesmo patamar o presidente Bolsonaro, com os seus antigos problemas de comunicação, muitos corrigidos já hoje, e aquele que comandou o maior esquema de corrupção que o brasileiro já viu na sua história. E você, Guilherme Fiuza, o que achou dessa nova peça da campanha do presidente Bolsonaro? Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Um abraço ao mestre Augusto Nunes. Olha, o William Bonner disse que o Lula não deve nada para a justiça. Inclusive, era uma sabatina, mas o William, antes de perguntar, ele já declarou, né? Ele saiu da sua posição de entrevistador e fez esse discurso, né? O senhor não é candidato, o senhor não deve nada à justiça. Então, depois do William Bonner dizer isso, eles realmente estão se achando inocentes, né? O Lula e o seu time de advogados, né? Eles se acham mesmo inocentes, sabem, né, que até tem ainda processos sem o trânsito em julgado completo. Mas o William Bonner falou, é correr para o abraço. E aí ficam o Lula e os advogados dele indo para cima de jornalista, tentando intimidar, coagir. E aí eles usam esses argumentos aí. O Sérgio Moro foi considerado suspeito. Eu sinto falta, então, de considerar todos os outros 8 juízes, né, que participaram do processo, porque o Sérgio Moro é suspeito, é parcial, né? É parcial e obrigou todos os outros a seguirem ele. Talvez tenha sido isso. O Sérgio Moro, então, é muito pior do que a gente imaginava. Ele foi lá em cima do desembargador doutor João Paulo Gebran Neto, do TRF4, e obrigou o doutor Gebran Neto a não só concordar com ele, como aumentar a pena. Aí nós perguntamos, né, a esses advogados que estão muito zelosos aí com a imagem pura do Luiz Inácio, né? O doutor Gebran também é parcial, também é suspeito.
Se não for, os senhores têm que ir atrás desse caso, porque talvez ele tenha sido coagido, né? Ou será que ele agiu de própria vontade? Não sei, a gente não sabe. E vem com essa conversa. A ONU, que ONU? A ONU inocentou. Essa mesma, qual ONU que vocês estão falando? A ONU não é nada, vocês sabem, né? A ONU se desmilinguiu. Tem um monte de subcomitê, uns que metem o bedelho no Brasil para atuar contra a política fiscal, né? Fazem esses papelões aí. A ONU, qual ONU? Aquela que divulgou em tempo recorde para o mundo o atentado contra o Lula, né? Aquele atentado contra o Lula, quando ele estava ali na chuva de ovos, né? E que o atentado contra o candidato Bolsonaro levou umas 48 horas para receber uma notinha mal-humorada. É essa ONU que inocenta o Lula? Vocês têm que acrescentar: a ONU inocentou o Lula, o Geraldo Alckmin, né, inocentou o Lula, a Marina Silva inocentou o Lula. E aí ficam nessa paranoia aí, né? A gente fala o passado do Lula, eles não querem que falem do passado sombrio. Tá bom, então a gente fala o passado glorioso do Lula, o passado límpido do Lula. Estão achando que o William Bonner, né, mais meia dúzia de veículo aí que desistiu do jornalismo, esse consórcio, que esqueceu, né? Esqueceu. O Lula está chegando aí de banho tomado, não viu nada, não sabia de nada e tem ótimas ideias para o Brasil. Então é isso, infelizmente é caricata a situação. A gente está tratando aqui como uma caricatura, a gente gostaria de estar falando sério, com sobriedade, sobre discussões a respeito do país, com a candidatura de oposição sólida, né, contrapondo o governo, só que isso não aconteceu. Resolveram desencavar o Lula desse passado luminoso, límpido, né, e empurrar o Lula como um homem, né, maravilhoso, honesto, que vai resolver os problemas do Brasil. Aí o nosso comentário só pode ser esse, né? A gente vai na galhofa até o fim, enquanto vocês estiverem, não puderem ser levados a sério. E agora sim, vamos a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé, boa noite. Tudo verdade, nada novo, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Roberto Mota. Boa noite, Diogo. E um grande abraço ao nosso mestre Augusto Nunes. Olha, não há absolutamente nada de novo. E isto assusta. Não é novidade, mas parece que todos se esqueceram. E mais, a peça mostra claramente o encontro, a coincidência de delações do chamado príncipe da Odebrecht, né, o Marcelo, e do Antônio Palocci, que foi o grande coordenador das campanhas, inclusive da ex-presidente Dilma Rousseff e o homem de confiança ali do PT. Ele provocou um rebuliço interno no Partido dos Trabalhadores. Lula, na época, disse, mas como é possível? Não deram cabo dele na cadeia, tanta gente lá, para se ter uma ideia da revolução. E ele foi considerado um traidor. A máfia é assim, anda com seus pares e vai até a beira do precipício, mas não pula junto com ninguém. Aí solta a mão. Agora, quem delata, aí é execrado pelos comparsas. Mas só a delação é que possibilita a descoberta de crimes organizados de uma maneira tão quase perfeita, porque não existe crime perfeito, né? Como foi tomado de assalto o governo nesses anos sombrios da história do Brasil. Palocci mostra um quadro assim, muito complicado de investimentos de mais de R$1 trilhão. 1 bilhão na campanha de Dilma foi ficha para o que foi gasto na campanha eleitoral, fraudando o processo democrático, porque quem gasta tanto em campanha eleitoral só pode estar comprando votos, ou seja, fraudando a eleição. Comprar votos é fraudar a eleição, para você ter uma ideia, né? E isso tudo é verdade, e nada é novidade, apenas lembrando, reacendendo a imagem na cabeça de cada um de nós, daquela época sombria do Brasil. E imagine que o Supremo Tribunal Federal acabou retirando
a delação de Palocci, dos casos aí contra o ex-presidente Lula. A Polícia Federal também duvidou, para se ter uma ideia de como houve uma desorganização do poder diante de um crime organizado, quer dizer, o crime mais organizado do que o poder totalmente desorganizado. Então, é verdade sim, meninos, eu vi, eu estava lá, vi, é tudo verdade mesmo. E mais, Lula falar que é inocente, isso contradiz até lá atrás, quando disseram, olha, isso aí foi para financiar a campanha, olha, esses gastos aí, esse dinheiro aí era para a campanha eleitoral, como se algum delegado que prendesse um bandido perguntasse para que você vai usar esse dinheiro que roubou, se pouco importa. Importa que o crime aconteceu. Então, essa é a realidade, e o que me assusta é que todo mundo sabe, e parece que houve um transe coletivo, parece que há uma amnésia coletiva, e esta peça apenas relembrou. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite aos companheiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. O meu compadre Zé tem razão, né? Parece que a gente está sonhando quando vê esse tipo de desmentido, esse tipo de farsa em curso aqui. E só pode ser tratada mesmo como galhofa, como lembrou o Fiuza. É o seguinte, o Lula chefiou o maior esquema corrupto da história. Foi o Petrolão. Da história. Não estou dizendo deste século, não, né? Desde o dia da criação. Nunca houve, não foi registrado nenhum escândalo desse tamanho. A Operação Lava Jato foi a maior e mais bem sucedida operação anticorrupção da história. Também foi além do que alcançou a Mani Pulittia, a Mãos Limpas da Itália. Aquela troca de mensagens, eu conheço bem juízes e promotores, e tenho parentes que são. Aquela troca de mensagens entre os procuradores e juízes da Lava Jato, eu vi naquele material apenas um grupo de homens da lei dispostos a prender bandido. Era isso que se traduzia ali. Eles conversam entre si em todas as comarcas do Brasil. O Brasil fingiu, muitos brasileiros, né, espertamente, fingiram que aquilo era novidade. Como um juiz vai conversar com o promotor? Como eles vão comemorar uma decisão de um juiz do Supremo? Claro, você quer prender o bandido. E era isso que eles estavam tentando, e até que foi preciso estancar a sangria, como disse o Homero Jucá. Eles se aproximaram demais do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. E aí houve a reação. Como é que pode alegar inocência o Lula se nem o Fachin, que é o autor dessa chicana chique, né? Ela é enfeitada, né, com um monte de badulaques para esconder o quê? O que é uma chicana? Chicana é você dar um golpe na justiça, né? Você usa artigos aqui, usa buracos na lei e solta quem devia estar preso. Foi isso que aconteceu. Nem o Fachin diz que o Lula é inocente, porque não é, por tudo isso que disseram aqui os meus amigos. Como? Devolveram o dinheiro. Os 3 tesoureiros do PT foram presos, 3, sem choro. O Zé Dirceu diz agora que se o Lula não for eleito, ele vai para a cadeia. Ele já se qualificou de cadeieiro, né? Como um bom preso profissional que ele é. Ele já se acostumou com a cadeia, ele quer saber o horário da comida, se é de boa qualidade. Então, ele e tantos outros. Você pega a delação do Palocci, ele inventou aquilo. Inventaram os 111 fins de semana que o Lula passou no sítio de Atibaia. Inventaram os pedalinhos, as fotos da família do Lula. Inventaram a cozinha maravilhosa que a primeira-dama Marisa Letícia encomendou para empreiteiros. A Odebrecht estava brincando quando criou o departamento de propinas, onde estão lá os codinomes identificando todo mundo. O amigo do amigo,
Todos estão lá. Tudo foi conspiração, coisa da CIA. Então é o seguinte, o Lula é ficha suja. Ele não poderia ser candidato. Não só é candidato, porque esses casos o TSE não enxerga, não só é candidato, como agora quer ser celebrado como um caso de perseguido pela justiça. Ele devia rezar todo dia, né, pela sobrevivência dos que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal, porque o Lula é apenas um delinquente solto por juízes que são lulistas. Ou foram indicados pelo Lula ou pela Dilma e são lulistas, pronto. Não tem muita coisa a falar porque o resto é conversa fiada.